Shalom, shalom, meus irmãos. Esse é um vídeo para quem gosta de Bíblia e para quem gosta de descobrir a verdade. Mas eu vou falar de forma bem rápida, porque as pessoas gostam de coisas rápidas. A palavra de Deus, o famoso Velho Testamento, as leis alimentares e tantas outras foram anuladas. É discussão para muitos vídeos. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre alimentação, certo? É um assunto polêmico. Mas até mesmo para você ver um material desse, você tem que tirar os óculos da religiosidade. Por quê? Porque eu não estou aqui falando de igreja, não estou aqui falando de A, de B, acusando ninguém. Até porque as coisas, as práticas que a palavra de Deus traz, exemplo de adultério e fornicação, são coisas que a gente pratica no nosso pessoal. Tá entendendo? É possível a pessoa fazer parte dos seus grupos, das suas comunidades, sem criar polêmicas, sem tentar mudar nada, mas praticando na sua vida o que é certo, o que é da vontade de Deus. Então, eu não venho aqui fazer meus materiais, meus vídeos para querer tirar uma pessoa, você tem que sair daí. Não. Bonito é uma pessoa aprender a verdade, ter bons relacionamentos, boas amizades. Se ela gosta da igreja A, da igreja X, ou não gosta de igreja, de comunidade, ela conseguir estar onde é o seu grupo preferido, onde ela se sinta bem. Só que lá na sua vida particular, pessoal, andando conforme a luz da palavra de Deus. Aí isso é função de quem ensina de forma correta. Ensinar sem pensar que se eu falar isso, a instituição X, até mesmo a instituição que eu posso frequentar e que eu frequento, ela não concorda com isso. Então não posso falar disso. Aquilo eu não posso falar, isso é espiritual. Não, tem coisas que, independente da instituição X, Y, ela não fazer, criticar, ir contra, não tenho nada a ver com isso. Posso amar todo mundo, posso gostar de todo mundo, mas se Deus me deu um entendimento, e eu tenho prazer de passar, as pessoas recebendo ou não recebendo, mas eu mostro para elas na palavra se é verdade ou não. Eu tenho um material aqui que daria horas de vídeo, mas se a pessoa tiver curiosidade, eu vou tentar fazê-lo no máximo em 10 minutos. É coisa muito rápida. Então, alguns pontos eu só vou citar. Por quê? Porque tem pontos que é utilizado pela teologia, por quem fala que foi negado, que isso não precisa mais, que são textos fora de contexto. Então, quando você coloca o texto no contexto, você vai ver que a coisa é um pouco diferente. Tá? Mas não é para tirar você de igreja, não é para falar mal da tua religião, não é para fazer você criar polêmica, não. Mas é para mostrar a verdade. E é possível praticar a verdade estando aonde for. Tá bom? Só que começa com isso. Um dos principais textos, Mateus 15, 20, vou ler aqui. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição. Fala uma lista de coisas. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Fica parecendo que está tudo liberado. E as pessoas não leem o capítulo inteiro, tá? Aí fica parecendo que agora podemos comer rato, urubu, porco, permitido no Brasil, né? Mas fica parecendo que na cultura, não na palavra, é permitido no Brasil, faz parte do cardápio, vamos dizer assim. Mas fica parecendo então que você pode comer, que o Senhor purificou rato, que o Senhor purificou sapo, que o Senhor veio aqui na terra para purificar animal. As pessoas não entendem, certo? Mas esse é o primeiro texto. Aí eu vou passar o slide, aqui tem muita coisa, mas eu vou passar porque eu vou andar. Deixa eu clicar aqui, deixa eu andar com esse slide aqui. Vamos, slide. Só um minutinho. Certo. Primeira coisa, vamos lá. Quem que estava lá vendo esse diálogo, esse discurso? Certo? Logicamente os discípulos, mas em especial Pedro. Guarda isso, porque eu já vou adiantar, tá? Só que eu vou mostrar o capítulo. Pedro não estava lá nesse dia, certo? E qual que é o assunto, tá? Olha só o assunto. Então chegaram ao pé de Jesus
uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição? Certo? Tradição. Todas as igrejas têm tradição. Todos os antigos têm as suas tradições. Todos os países têm as suas tradições. Existem aquelas tradições que são tão antigas que parece que aquilo é uma verdade e ninguém vai atrás de descobrir. Lembra das historinhas? Saci pererê, mula sem cabeça? São mitos, mas tudo tem uma origem. E poucas pessoas vão descobrir a origem dessas coisas. Certo? Então chegaram aos pés de Jesus e perguntaram: por que transgredis vós também? Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Presta atenção. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Eles estavam comendo pão. Não é rato, tantas coisas. Estavam comendo pão. Só que existia uma tradição. E essa tradição não está na Torá. Essa tradição não está no texto, no Pentateuco. Tá? Não está essa tradição. Você vai comer, você está com fome, você está no serviço, você tem que ir lá. A tradição era assim: você tinha que ir lá, tinha uma vasilha com água e coisa e tal, aí você colocava a mão esquerda, depois a direita ou vice-versa, e fazia uma bênção sobre aquilo, Baruch atah Adonai, e assim por diante, e jogava água, depois jogava. Uma tradição, uma ritualística. E a pessoa: agora eu estou santificado. Então esse pessoal religioso, ao ver os apóstolos, os discípulos, os talmidim do Senhor comendo pão, né? Comendo pão ali, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos. E toda essa liturgia desse regulamento era em prol de purificação. Então eles vão ficar impuros, porque onde já se viu. Só que a conversa é em torno de comida. Observe que eles estavam comendo pão. A conversa é em torno de comida. Não tem nenhum texto na Bíblia, inclusive os de Paulo, que está conversando em prol do que não é comida. Não faz sentido eu e você, nós irmos conversar sobre alguma coisa de comida. Está mais certo assim, o tempero tem que ser dessa forma, mas dessa forma não fica certo. Eu estou pensando em comida, aquilo que é cardápio, tá? E o outro está pensando em rato, urubu, porque não faz parte. Aí alguém vai falar: justamente, mas no Brasil faz parte do cardápio, no Brasil e no mundo faz parte muitas coisas abomináveis, mas nós estamos falando de povo de Deus, aqueles que seguem as leis de Deus para o seu próprio bem, ok? Então, aí teve todo o discurso, e Pedro está ali, presta atenção, porque dizem, né, que o Senhor permitiu a partir daquele momento, chega o pau, pode comer o que quiser, e Pedro está ali, ok? Então vamos ver se tem lógica. E outra, peraí, mas nós lemos o texto, versículo 6, né? Acabamos de ler Mateus 15, verso 1 ao 3, aí nós vamos lá, versículo 6 ao 9. E assim, Cristo falando: e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Para vocês é mais importante a vossa tradição do que o mandamento de Deus. Mas peraí, Cristo não anulou o mandamento de Deus? Eu aprendi que Cristo tinha anulado o mandamento de Deus, mas tudo que Cristo dialoga, discursa com os religiosos, com os líderes da época, é sempre utilizando o mandamento de Deus. Você está vindo com tradição aqui, eu estou indo com a palavra de Deus. Porque transgredis vós o mandamento de Deus? E cita o mandamento, o quinto mandamento das Aseret Hadbrot, né, os 10 mandamentos, essas 10 palavras, que é: honrarás o teu pai e a tua mãe. E parece que é tão vago, mas é tão amplo. Honrar com o teu pai e tua mãe, com as tuas forças, com as tuas condições, com o teu dinheiro, com o teu caráter. E porque vocês transgrediu o mandamento, olha o peso que ele deu. Mas peraí, mas Cristo não anulou o mandamento de Deus? A gente já vê aqui, e ele continua: hipócritas, falando para os líderes que deveria estar ensinando a verdade. O povo bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram. Não adianta você adorar Deus de forma errada. Se adorar Ele de forma errada não é recebido. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, porque a verdadeira doutrina está na palavra de Deus.
né? Aí a pessoa corre e pega 15 de Atos dos Apóstolos, e é uma bênção 15 de Atos dos Apóstolos, porque os gentios, aqueles que viviam debaixo de idolatria, de paganismo, toda a sua geração, anos, séculos e milênios, de repente vem o abraço do Senhor, mas essas pessoas não conheciam nada da palavra de Deus. Os fariseus queriam jogar legalismo, um peso de uma vez. Paulo tinha recebido a pregação da salvação, a justificação pela salvação em Cristo. E Cristo coloca o seu Espírito Santo e começa um trabalho. Mas quantas pessoas salvam que voltou para o adultério, para a fornicação e tanta coisa? Porque uma vez você salva e você pratica uma das leis que realmente desagradam a Deus, adultério, fornicação, você vai para o buraco. Chega nos apóstolos, fariseus, vocês estão com legalismo, o Espírito Santo que faz nós sentir o seguinte: nós não podemos colocar peso sobre eles, estão iniciando, mas nesse início eles estão sendo inseridos aqui, junto às nossas comunidades, e eles vão começar a aprender todo sábado conosco, porque é esse o texto de 15. Observe que nós temos que empregar Moisés é símbolo de lei, dos mandamentos, das instruções. Observemos que nós, igual uma criança que passou pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e quer colocar aquele peso universitário para uma pessoa que não foi na escola, a pessoa vai falar: opa, vamos devagar, nós somos preparados, nós temos que ser luz para eles, vamos inserir, vamos começar a ensinar a conta básica, o mais com menos, as frações, e eles vão desenvolvendo, mas não é desculpa para eles ficarem parados, senão eles não são aceitos. Mas tem coisas que é necessário, então vamos colocá-los, certo? Mas algumas coisas não dá para abrir mão. Entre essas, algumas coisas muito pesadas. Então fala para eles: comer sacrificado aos ídolos. Irmãos, estava na Torá. Eles estavam trazendo os pontos mais pesados. Comer sacrificado aos ídolos, porque junto comer com sangue, todo um ritual de idolatria. Num único comer, toda a idolatria era sempre voltado naquela época, com comidas sacrificadas aos ídolos e rituais de sexo. Então, comer sacrificado aos ídolos já pega o ponto 1, 2, 3, 4 dos 10 mandamentos, porque era colocado o nome de Deus em vão também, certo? Comer sacrificado aos ídolos, a prostituição ou adultério, que tem toda uma lista na Torá do que é essa prostituição: incesto, sexo com animais, sexo com a mulher no seu período menstrual. Tem toda uma coisa que eles precisariam saber: sexo fora de um casamento, sob a bênção de Deus. Comer o sangue, porque o sangue é a vida do animal. Tudo isso é Torá. Como que foi anulado? Essas coisas necessárias, meus irmãos, precisam, mas as demais coisas, eles vão sendo inseridos, porque eles vão estar conosco todos os sábados, que nem nós temos há muitas gerações. É isso que o texto está falando, certo? Mas continuemos. Lembra de Pedro? Primeiro que fala que o Senhor veio anular. Já acabei de falar, toda a discussão do Senhor ele utilizava: porque transgredis vós o mandamento de Deus, o mandamento do meu pai, o mancebo rico que chegou nele e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor foi de cara. Porque está escrito: guarda os mandamentos. O Senhor falou. Ele falou: tudo isso já tenho feito. Mas o Senhor conhece o coração. Ele fazia de forma legalista, mas o coração dele estava no dinheiro. E o Senhor pegou ele: então faz o seguinte, você está quase bacana, vai, vende o que você tem, até porque o Senhor sabia que nos próximos anos iria vir uma perseguição, e todo mundo que tivesse capitais, bens, que fossem seguidores do Senhor, iria ser perseguido, seus bens confiscados. Se eles tivessem muitos bens, se eles estivessem apegados aos bens, eles não conseguiriam resistir. Te falta uma coisa: vai, vende o que tem, dá aos pobres, porque vai ser coberto uma multidão de pecados. Esse é o sentido da Torá. Você vai descobrir o que é o amor ao próximo e vem, segue-me, porque o tempo é próximo, está rápido, vai acabar tudo daqui a pouco. E as pessoas deturpam, né? 5 de São Mateus, 17 a 20. Não cuideis, 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, que é revogar, cancelar, anular, mas cumprir.
Cumprir no grego, plerô, se refere a interpretar a passagem corretamente, dar a correta interpretação da palavra de Deus. No hebraico, quiem, que é reafirmar, apoiar, guardar, observar, celebrar. Tanto batel quanto quiem, grego e hebraico, estão geralmente associados ao contexto de interpretação das escrituras. Então, não cuideis que eu vim anular, eu estou dando uma interpretação correta, sincera, muito mais elevada. Vocês fazem de forma legalista, vocês acham que não adultera no coração, mas adultera no pensamento. Aí usa o texto, né? Se você só de adulterar, só de pensar na mulher com cobiça, você já cometeu adultério, já está em pecado. Elevou muito, por isso que ele plerou, plerosai, preencher, completar. Porque em verdade vos digo, isso daqui o pessoal joga fora, que até que o céu e a terra passem, que será no final dos tempos, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, gente, ou o Senhor mentiu, ou ele falou a verdade, vocês escolhem. Qualquer, pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tá acabando o meu tempo, já passou, mas lembra de Pedro que eu tinha falado? Guarda Pedro estava lá nessa briga, né? Sobre, porque os teus apóstolos comem pão, é pão, tá? Não é outra coisa, pão sem lavar as mãos, sem fazer ritual de purificação, sem fazer ritualzinho de purificação, eles estão impuros, e Pedro lá assistindo, mas o Senhor não disse que mas o Senhor disse que pode comer todas as coisas, certo? Aí, aquele ponto, aquela passagem lá em Atos 10, versos 10 a 16, lembra que Pedro, Cristo já tinha morrido, já tinha passado um tempo já. Cristo tinha morrido, Cristo cumpriu, morreu e ressuscitou, ele está vivo, mas querendo dizer que ele já tinha passado esse tempo, certo? E Pedro está lá, na casa de Simão, o curtidor, todo mundo sabe. Eu vou ler o texto aqui de forma rápida. Tendo fome, queria comer. Pedro estava com fome. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Gente, lê isso daqui, é um prato cheio, pronto, está tudo purificado, certo? Mas quem que teve a revelação? Foi eu? Foi você que vê ou foi Pedro que vê? Será que eu tenho mais revelação que ele? Porque vamos ver o que ele entendeu. Não é o que eu entendo, o que ele entendeu. Porque as escrituras têm 4 níveis de interpretação, certo? Um nível literal, um nível já associativo, um nível já que utiliza parábolas, comparações, até que chega num nível extremamente espiritual, mistérios e profundidades. Não vou falar sobre isso. Observou a resposta de Pedro? De modo nenhum comerei esses animais, Senhor. Acha? Jamais comi algo impuro ou imundo. Ele estava lá no nível que no hebraico a gente chama pardez, um nível literal. O Senhor está mandando eu comer comida impura? E lá na Torá está escrito que não pode essas coisas. Eu vi quadrúpedes, eu vi répteis, e também em Deuteronômio está escrito: eu estou vos dando essa lei e vou permitir que surjam entre vós visões, sonhos, profetas, para vos tentar desonrar. Eu vou testar vocês com falsos profetas, com falsos sonhos, com falsas visões, porque eu estou dando texto escrito. Se vocês é fiel, vocês não aceitam nem anjo. Lembra que Paulo falou? Ainda que um anjo caísse do céu, caísse não viesse do céu. Só que então o Senhor deu a chave para ele: você está no nível literal, você está no pardês, você precisa mudar de nível. Então qual que é a chave? Não chame impuro ao que Deus purificou. Opa! Caiu a chave. Na nossa cultura judaica, nós chamamos
os gentios, as outras nações, de forma comparativa com répteis, com animais, com tudo aquilo que é impuro. Eles são comparados. Dá para nós fazer uma viagem lá no Éden. Dá para nós fazer uma viagem em muitos pontos da palavra. O próprio Senhor falou: eu sou a videira verdadeira. Então o Senhor é uma árvore, Ele não é um ser humano, Ele não foi um ser humano. O nível comparativo da palavra. Mas o Senhor precisou dar a chave, porque o Senhor viu que Ele não ia fazer. E não estava entendendo, estava achando que era para comer, estava na hora da comida. Não faças, não chame de impuro ao que eu purifiquei. Caiu a ficha. Meu Deus. O sangue de Cristo foi para perdoar pecados de homens. O sangue de Cristo não desceu na terra para perdoar passarinho. Passarinho não tem pecado, porco não tem pecado. Ele é impuro, porco, rato, porque não foi feito para alimentação. Eles foram feitos para fazer a purificação do planeta Terra. O urubu para comer carniça. Cada um tem a sua função. E teve os animais que foram destinados, depois do dilúvio, até mesmo geneticamente modificados para ser alimento ao homem. Porque durante um bom tempo faltaria, foi tudo destruído no dilúvio. Aí ele entendeu: o sangue de Cristo é para homem. E nós, na nossa cultura, não entramos na casa de gentios. Entendi. Será que ele entendeu? Ou eu que estou interpretando? Vamos, o que ele próprio disse no verso 28. Conversando com ele, Pedro encontrou ali reunidas muitas pessoas. 28. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Lei da tradição. Isso não está na Torá, era uma tradição. Um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. O próprio Pedro deu a interpretação, e tem gente hoje utilizando o texto para falar que era de alimento, desprezando o próprio apóstolo que teve. E não foi, porque daí no versículo, no capítulo 11, capítulo da frente, porém não para por aí, Pedro ainda explicou a mesma coisa diante da comunidade, porque ele foi chamado pela comunidade. Sentou em casa de gentil, como, cara? Versículos 8 a 11, né? Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu, segundo. Ele conta toda a história para explicar o porquê que ele entrou na casa de Cornélio e batizou os gentios, utilizando o mesmo texto dos animais, que tem gente até hoje falando que é a justificativa que Pedro entendeu que podia comer animais. Mas o mesmo Pedro aqui falou: não mata e não come. Mas peraí, o Senhor não tinha ensinado ele lá na discussão com os fariseus? Você vê como que você precisa de toda a Bíblia para entender. E o religioso veio nesse vídeo, já está com um monte de capítulo de Paulo. Olha, eu vou mostrar Paulo para ele. E o que a gente tem que dizer para a pessoa é o seguinte: você sabe o que é gnosticismo? Você sabe quando começou o gnosticismo? Você sabe qual que foi a maior luta de Paulo? Ah, não sei o que é gnosticismo, então você não entende os textos de Paulo. Certo? Mas, para finalizar, alguns textos de Paulo na parte alimentar. Romanos 14. Tá? Romanos 14. Paulo fala de comida. Comida é aquilo que naquela comunidade ou cultura é considerado por todos comida. Aqui é uma interpretação, Paulo, Romanos 14. Olha, quanto ao que está enfermo, na fé, recebei-o não em contendas de opiniões, porque um crê que de tudo se pode comer. E esse, lá na frente, Paulo fala que é forte na fé, né? E outro que é fraco come legumes. A pessoa já traz para a cultura nossa ocidental, 2000 e tantos anos depois, fala: aí, ó, pode comer porco, rato, blá, blá, blá. E não sabe o que é gnosticismo. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue. Porque Deus o recebeu por seu. Vou passar aqui, depois eu tenho material. Quem quiser, material aqui bem mais explicativo. Gnosticismo. Eu não vou nem ler o material. Gnosticismo, mas só para vocês terem uma noção. Só um contexto aqui. O gnosticismo é um sistema religioso cujo início deu-se antes da era cristã.
considerado por muitos como resultado da interação entre o judaísmo, o cristianismo e as filosofias religiosas. Em vez de ficar na palavra de Deus, na Torá, começou a misturar um monte de interpretação, igual igrejas fazem hoje. Possui seus próprios textos sagrados, circulares, e tanta instrução e tanta coisa, menos a palavra, sendo que o principal é o Evangelho de Tomás. O gnosticismo, ele invadiu, aboliu as igrejas desde a Síria e a Gália como uma epidemia e causou muita confusão entre os cristãos do século I ao VI, que é bibliografia, tá? Isso aqui eu estou lendo, não é meu não. Uma combinação de certas doutrinas cristãs com várias filosofias pagãs. É tanta coisa que está escrito aqui, mas em resumo, isso entrou nas comunidades romanas, lá em Roma, nas comunidades orientais, como uma tempestade. Tá? As Grécias, pode ver que as cartas de Paulo são a Romanos, Coríntios, Éfesos, aos Gálatas, tudo as regiões da Grécia, Síria, Cilícia, Macedônia, a geografia da região. E o gnosticismo falava que corpo é uma nojeira, corpo humano, Deus não quer. Sabe aquele pessoal, inclusive hoje tem essas pregações, Deus não quer nada com o teu corpo, Deus quer o teu espírito. Isso é gnosticismo. Esse corpo aqui é templo e morada do Espírito Santo. Tá? Irmão, mas você está gordinho porque não se atentou aos ensinos da palavra. Vem se atentando, vem melhorando, tá? Deus não quer nada com esse corpo, isso é gnosticismo. Nós fomos feitos, é uma máquina completa. Corpo, alma e espírito. O meu espírito para manifestar, o Espírito de Deus para manifestar a alguém o que é de Deus, ele vai utilizar o quê? De telepatia? É do meu corpo. Certo? Mas o gnosticismo falava que essa carne não é de Deus. Consequentemente, o homem para se santificar, ele ficava longe de contatos, ele sairia fora da relação sexual. Mas Deus fez Eva para quem? Para o leão? Eva foi feita para o homem foi feito para a mulher, e o Senhor disse: multiplicai-vos e reproduzi-vos e encher a terra, é mandamento da palavra, dentro de santidade, dentro de padrão, certo? Outra coisa, as comidas permitidas na Torá, inclusive muitas carnes, para refeição. Viu o gnóstico que fala, se a pessoa quer se purificar e se aperfeiçoar e atingir um nível espiritual, ela não tem contato sexual, ela fica fora, ela não entra em casamento. Outra coisa, ela não vai comer carne, ela vai ficar só em vegetal, legumes, gnosticismo. Aí a pessoa vai entender os conselhos de Paulo a Timóteo, tá? E eu vou falar aqui, para finalizar, tá aqui, ó. Afirmam que a comunhão com Deus é alcançada, o gnosticismo, tá? Afirmam que a comunhão com Deus é alcançada mediante o ascetismo ou negação dos prazeres e bem-estar da vida. Com base em 1 Coríntios, o gnosticismo prega abstinência ao casamento. O gnosticismo também utiliza cartas de Paulo e prioriza aos tribunais em detrimento das resoluções comunitárias. O povo de Deus se reunia a comunidade toda. Vamos resolver o problema aqui. Gnosticismo, o povo fica de fora, forma-se um tribunal, uma corte que vai decidir. Qualquer semelhança, né? Não precisa nem falar. Afirmam que a comunhão, que os textos do Antigo Testamento eram o produto do Criador inferior do mundo, que era o Deus dos judeus, mas o verdadeiro e supremo Deus era outro, alimentos. Aqui Paulo se refere às influências e tendências ascéticas que permeavam e estavam entrando na igreja por razões cerimoniais, ritualísticas. Esses ascetas consideravam que a total proibição de certos alimentos seria espiritualmente desejável, criavam regras. A proibição de certos alimentos, por isso que Paulo falou em alguns pontos: se comer carne escandalizar a mente do fraco lá, o fracão, eu não vou comer carne nunca mais, porque eu prefiro a alma dele, porque tinha muita gente que tinha se convertido, mas ele acreditava: eu não posso comer carne, eu não posso comer, é só legumes e vegetais, não terei mulher, porque eu vou ser melhor, eu vou ser mais espiritual do que aquele que tem esposa. E a gente vê que, vamos dizer assim, Deus não gosta de comparação, mas vamos colocar assim, um dos top dos apóstolos era casado, era Pedro, certo? Para finalizar, pois quem quiser eu mando o material. Coríntios, capítulo 8, ora, o alimento não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos demais, e se não comemos nada nos falta.
Mas vede que essa vossa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Versículo 3, lá na frente: pelo que seu alimento escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne. Não está falando de porco, não está falando de rato, não está falando de coisas proibidas. Ele sempre falava em torno de comidas permitidas pela Torá, mas que o gnosticismo e essas crenças, querendo ser mais santa que os outros, falavam que não podia. É só legumes, vegetal, não pode ter contato com mulher. Aí você vai em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Aqui falará de muitos apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Observe o contexto sobre qual a doutrina está falando. Paulo nunca se levantou contra a Torá, como será demonstrado. Então, 1 Timóteo capítulo 4. Porém, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que falarão mentiras e hipocrisia, tendo cauterizado sua própria consciência. Olha aqui, agora vocês sabem. Proibindo o casamento, a Torá não faz isso, e mandando que se abstenham dos alimentos que Deus criou. Opa! A Torá mostra claramente qual que é os alimentos que Deus criou para os fiéis, e o gnosticismo vinha mandando abster de alimentos que Deus criou para alimento. Falou, é para alimento, pode comer. E para os que conhecerem a verdade, e para deles usarem com ações de graças. Aí fala, porque toda criatura de Deus é boa. Mas está falando antes o quê? Criatura de Deus para alimento. Mas toda também é boa, porque toda foi criada por um propósito. O porco, ele não é ruim. O porco, ele é chamado impuro com relação à alimentação. Porque a função dele é justamente, tem do urubu, do peixe de couro, tem os restos, é fazer a limpeza, purificação. E tem alimentos que já são para alimentação. Certo? Aqui teria muito que falar agora sobre Paulo, né? Só que se a pessoa não conhece o gnosticismo, a briga de Paulo contra essas purificações espiritualistas, santificação por conta própria, agora eu não vou comer isso e vou me conectar com Deus, vou ficar 5 dias aqui de jejum e não vou ter relação sexual peraí, mas isso é parâmetro que está na palavra do povo se chegar a Deus? Ou a nossa justificação e salvação é através do Mashiach, de Cristo Jesus? E ele nos leva à correta interpretação da sua palavra. Aí sim, tem todo um parâmetro de como o povo de Deus vive, tem parâmetro alimentar para a nossa saúde, tem parâmetro de relacionamento com ele, tem parâmetro de relacionamento com o funcionário, com o empresário, tem parâmetro de relacionamento com o meio ambiente. É uma ordem perfeita, porque quem destruiu a ordem na queda dos anjos e depois veio o que fazer também na queda do homem, que é bem simbólico, Gênesis, aconteceu de novo, fez o homem desobedecer. Mas não tinha, o homem era inocente. Como era inocente? A pessoa não entende o que é isso. Como que o Senhor chega para um homem e fala, olha, o dia que você comer, você vai morrer. Certo? Mas o homem sabe o que é morrer? Ele explicou o que é morrer? Está entendendo que é bem conversinha para infantil, começar a desenvolver. O dia que você fazer isso, você vai morrer. Você está vendo aquela árvore lá? E as outras tantas árvores. Pega a simbologia de árvores. Olha Cristo, eu sou a videira verdadeira. Olha Israel, é tratado como a oliveira cultivada. Uma árvore representa toda uma nação. Está vendo aquela árvore lá? Top, pode comer. Está vendo aquela outra árvore lá? Top, pode comer. Será que não eram nações? Será que não era um reino constituído? Tudo em ordem. Olha, vai vir todos os animais, hierarquias. Domésticos é mais próximo do homem, selvagens um pouquinho, e assim por diante, aves, répteis, vai vir todos os animais, você vai dar nome a eles. Mas peraí, tem milhões e milhões de animais sendo dados nomes ainda. Acabamos de ler, quem que é retratado como animais? Está entendendo o nível da palavra de Deus? Olha, você pode comer disso, vai falar que não tinha lei? Você pode fazer isso, aquela, você não pode comer. Será que não era uma nação? Será que não era todo um, né?
toda uma questão de coisas que não era para o homem ter acesso. Você tem acesso, se você quiser ir lá, você pode ir. Mas você vai perder o acesso a mim. Se você tentar o acesso por lá, você perde o acesso através da minha palavra, que vai ser gradual, devagar, no tempo certo. Você quer ir por conta? Você quer teimar? Então vai. Ok? Está entendendo? A palavra de Deus, as suas leis, aquilo que gera ordem no nosso corpo, saúde, que Deus é o prazer de Deus, olha, é para a saúde, mas Ele faz por obediência. É um vídeo que eu creio que vai atingir bastante pessoas. Poder da palavra, no nome do Senhor Jesus, no nome de Yeshua HaMashiach, vai chegar aonde precisa chegar e libertar quem precisa libertar para ser livre espiritualmente. No nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, shalom, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos.